A segunda mesa dessa manhã tratará dos modelos de negócios para as plataformas. E para ela convidamos o senhor Rodrigo Moreno Marques, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, o senhor Sérgio Amadeu da Silveira, professor associado da Universidade Federal do ABC e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 2. Também convidamos a senhora Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e editora da revista EPTIC, a revista eletrônica internacional de economia política, da informação, da comunicação e da cultura. E para mediar essa mesa, convidamos o senhor Arthur Coelho Bezerra, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, e vice-presidente do International Center for Information Ethics, ICE. Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade, então, com a nossa programação. Eu acho que esse microfone está muito baixo. Alô, alô. Esse aqui está melhor. Bom, vamos dar continuidade à programação do nosso evento, da nossa Conferência Internacional de Integridade da Informação, com a mesa Modelos de Negócios das Plataformas. Desde 1995, quando o governo dos Estados Unidos autorizou a abertura total da internet para atividades comerciais, a gente viu uma série de novas empresas de tecnologia aparecendo, né, nesse novo ecossistema digital. Nós temos, primeiro, a criação do Google, em 1998, depois a criação do Facebook e do Orkut, em 2004, a criação do YouTube, em 2005, a criação do Twitter, em 2006, a criação do WhatsApp, em 2009, e do Instagram, em 2015. Essas são algumas das principais plataformas hoje acessadas pelas pessoas. Mas, embora muitas dessas plataformas sejam consideradas redes sociais, redes de relacionamentos sociais, essas plataformas são de propriedade de empresas capitalistas que desenvolvem modelos de negócios, muitas vezes baseadas em publicidade programática, em venda de produtos, na intermediação de trabalhos, mas, ao fim e ao cabo, empresas capitalistas que têm como objetivo final o lucro e a distribuição do lucro pelos seus acionistas a cada trimestre. Então, é muito importante que, para além das questões da relação social dos usuários da internet, a gente entenda quais são as relações sociais engendradas por esses novos modelos de negócios. E é por isso que a gente montou essa mesa aqui, para discutir os diferentes modelos de negócios das plataformas digitais. Então, essa mesa está começando um pouquinho tarde, né, normal na nossa programação, mas, para que a gente não saia para o almoço muito tarde, a nossa ideia é tentar concluir até o 12h30, e o que vai ser mais fácil, porque essa mesa tem apenas 3 participantes. Eu gostaria de chamar o primeiro deles, que é o professor Rodrigo Moreno Marques, que é mestre e doutor em Ciência da Informação. Rodrigo é mestre e doutor em Ciência da Informação pela Escola de Ciência da Informação da UFMG, com sanduíche na Universidade do Estado da Califórnia, dos Estados Unidos. Realizou pós-doutorado na Universidade de Londres, no Reino Unido, e na Faculdade de Educação da UFMG. Atualmente é professor da Escola de Ciência da Informação e também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. É membro da ANSIB, ocupou o cargo de coordenador do GT5, Política e Economia da Informação, no qual tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e é membro da União Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, a ULEPIC Brasil, onde atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. Rapidamente aproveito para dizer que a ULEPIC Brasil acontece na semana que vem, na cidade de Aracaju, em Sergipe. Rodrigo. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Vocês me escutam bem? Queria primeiro agradecer o convite, participar desse evento de altíssimo nível e temas da mais alta relevância.
E estendo esses agradecimentos também a toda a equipe de apoio, pessoal que nos recebe, cuida da logística, pessoal da equipe técnica e que também é fundamental para que esse evento aconteça. Eu, como primeiro conferencista dessa mesa, optei por dar uma visão geral de como eu enxergo esse tema, que é muito difícil e complexo, a questão dos modelos de negócios das plataformas. Então, vou tentar fazer uma breve síntese aqui. Tenho 14 minutos, já perdi 40 segundos, então, deixa eu avançar. Bom, primeiro eu quero deixar claro que as referências que eu emprego para pensar sobre isso são as referências da economia política e, sobretudo, da crítica da economia política. Eu começo destacando que a expressão plataforma digital costuma ter uma acepção exageradamente ampla. E, como a gente bem sabe, uma categoria que explica tudo acaba não explicando nada. É preciso entender as especificidades, as particularidades desse fenômeno tão complexo. Então, é preciso distinguir, em primeiro lugar, os diferentes tipos de plataformas. Eu trago aqui alguns exemplos. Existem várias taxonomias para classificar as plataformas, para agrupá-las, para a gente compreender isso aí. Eu listo aqui algumas ideias. Por exemplo, plataformas de transporte de pessoas, que são bem diferentes das plataformas de comércio e entregas de mercadorias. Plataformas de conteúdo, e quando eu falo plataformas de conteúdos bem culturais, não só as plataformas de streaming de áudio e vídeo, mas as plataformas também que oferem receita através da publicidade dirigida, como redes sociais online, Facebook, Instagram. Plataformas que ofertam força de trabalho, através do trabalho de multidões ou trabalhos de grupos, crowdsourcing, como isso tem sido chamado. Plataformas de hospedagem, como Airbnb, plataformas de nuvem, plataformas de software, agora plataformas de inteligência artificial, e a nova modalidade agora, plataformas de apostas, né? Então, os modelos de negócio aí são absolutamente variados e diversificados, e a gente precisa de reconhecer as especificidades desses diferentes modelos. Bom, Shoshana Zuboff é uma referência inescapável, uma das autoras mais citadas quando a gente fala de plataformas digitais. Ela usa a expressão capitalismo de vigilância, mas eu penso que a Shoshana Zuboff não nos ajuda a perceber as especificidades dos diferentes tipos de plataforma. Ela fala de plataforma sem definir o que ela chama de plataforma e acaba descrevendo diferentes modelos de negócio como se fossem o mesmo modelo. Eu trago aqui alguns extratos dos textos do Zuboff para documentar isso que eu digo. Vai dizer a Zuboff: o Google e empresas desse tipo, Facebook, Twitter, Alibaba, fazem parte de uma crescente lista de firmas cujo negócio é o grande volume de informações, como as de telecomunicações, as de pagamento globais. Ora, percebam, esses modelos de negócio não são iguais, são muito diferentes. Vai dizer que o Google se tornou o modelo padrão de negócio da maioria das empresas e startups. Negativo. Ainda que todas essas empresas façam coleta massiva de dados, o modelo de negócio e a fonte do valor ou da riqueza que surge aí é completamente diferente. Vai dizer a Zuboff, uma nova lógica de acumulação baseada na comercialização de produtos de predição comportamental, voltada, sobretudo, para intervir na experiência do consumidor e moldar seu comportamento de maneira que favoreça os resultados comerciais dos capitalistas de vigilância. Ora, ainda que isso de fato aconteça, essas definições não nos ajudam a entender as especificidades dos vários modelos que existem nas plataformas digitais. Outro equívoco comum que a gente encontra na literatura sobre isso, no senso comum, nos meios de comunicação, confundir publicidade personalizada com venda de informação e dados. Ora, o modelo de negócio do Facebook e do Instagram não é vender dados. Publicidade é diferente, espaço publicitário, ainda que seja uma publicidade dirigida. Ah, mas existem empresas que vendem dados? Existe. Mas eu acho que um exemplo emblemático para a gente perceber a diferença do modelo de negócio de Facebook, Instagram e da venda de dados é a Serasa Experian.
por R$5, você compra dados de score, crédito de pessoas ou CNPJs. Isso é comércio de dados. Ah, mas e o caso da Cambridge Analytica envolvida com o Facebook? Facebook e o Zuckerberg foram a público para assumir que aquilo foi ilegal. Não é o modelo de negócio. Aquilo foi contrabando ou tráfego de informação. É bem diferente. Bom, também é preciso distinguir as atividades que criam valor e as atividades que são responsáveis por transferência de valor. Isso é central no campo da economia política. Então, existem plataformas que congregam trabalhadores que estão ali produzindo mercadorias, prestando serviço e criando valor e criando riqueza. Mas algumas plataformas têm como função não a criação de riqueza, mas a apropriação de riqueza produzida em outros setores. Exemplo mais emblemático, mais atual, plataformas de aposta. Não existe criação de riqueza ali, existem pessoas que estão se apropriando de uma riqueza que foi criada em outro setor. Mas a gente pode também dizer que, nesse esquema de renda ou de rentismo, também estão as plataformas que oferem receitas nos sistemas financeiros. Um caso interessante também, bom, depois eu apresento outros casos. Mas, enfim, uma distinção que é fundamental. O que a gente chama de renda e rentismo é a apropriação de riqueza sem criá-la. É alguém que está transferindo, está num movimento de apropriação de riqueza que vem de outro setor. Bom, uma distinção bastante interessante nos traz José Van Dijk, que é a ideia de plataforma infraestrutural e plataformas setoriais. Bom, aqui vale a pena a gente olhar com bastante carinho para essa distinção. Algumas plataformas são setoriais, atuam em alguns setores específicos. Plataformas de educação, plataformas de conteúdo audiovisual, plataformas de saúde. Agora, as plataformas que nós estamos chamando de setoriais, inspiradas aí por Van Dijk, dependem de outras, que são as plataformas infraestruturais. Plataformas que provêm, por exemplo, serviços de nuvem, de hospedagem de aplicativo e de sistemas, plataformas de pagamento, plataformas que provêm mapas. Então, uma cooperativa de motoristas que quiser criar o seu aplicativo para transporte de passageiros, ela depende de uma outra plataforma infraestrutural, que é aquela que detém os mapas do globo terrestre, do ambiente urbano e do ambiente rural. Então, é preciso fazer essa distinção, porque as plataformas setoriais acabam dependendo das plataformas infraestruturais. E isso nos traz aqui na nossa análise a questão macroeconômica, inclusive, e pensemos na teoria da dependência, por exemplo. Ainda que criemos no Brasil as nossas plataformas, seremos soberanos se ainda estivermos dependentes das plataformas infraestruturais, que são dominadas por agentes sediados, sobretudo, nos Estados Unidos? Bom, mas Van Dijk acaba também não nos ajudando quando ela emprega metáforas que prejudicam a apreensão dessa realidade. Segundo a teoria da sociedade plataformizada de Van Dijk, o usuário pagaria pelo uso do serviço das plataformas por meio da sua atenção, do fornecimento dos seus dados pessoais ou sendo um fiel usuário da plataforma. Ora, ainda que essa noção de pagamento aí seja metafórica, isso não nos ajuda a compreender esse modelo de negócio. Atenção não é moeda. Alguém já foi a alguma padaria, algum boteco, tomou uma cerveja e pagou com atenção? Você vai no restaurante, almoça e fala, não vou pagar com dinheiro, não vou pagar com o fornecimento dos meus dados pessoais. Vou ser um fiel usuário desse restaurante e não vou te pagar. Espera aí, né? Essas metáforas não nos ajudam a entender esse modelo de negócio. Bom, o Nick Snisek traz algumas reflexões que eu me identifico, né?
ele vai falar: plataformas não são apenas atores políticos e culturais, mas, acima de tudo, atores econômicos operando em economia capitalista. São empresas provedoras de infraestrutura, intermediadoras entre diferentes grupos, situa-se numa posição que lhes dá poder econômico e político. Nessa posição, reforçada pelo efeito rede que aí predomina, essas firmas se tornam impérios de extração de dados, cuja tendência é a monopolização. O Jonas Valente trabalha com a noção de efeito de rede, mas não só ele, outros autores também, né? Esse é um dos desafios desse modelo de negócio. Efeito rede. Isso também não é novo, hein? O efeito rede já existia desde, por exemplo, os esquemas de cartão de crédito. Ninguém quer ter um cartão de crédito no bolso que não é aceito nas lojas. E nenhum lojista vai pagar o aluguel de uma máquina de cartão de crédito se os clientes não estiverem com o cartão de crédito no bolso. Então, para que esses modelos de negócio funcionem, as multidões têm que estar ali inseridas e participando ativamente deles. E quando os usuários migram de plataforma, o modelo de negócio entra em ruína. Então, esse é um desafio, um grande desafio. Ainda que a gente crie as nossas plataformas, ontem o Josias apresentava para a gente aqui, citava o Mastodon. Existe uma plataforma de rede social que não é pautada pelo lucro, ela é de código aberto, não captura dados e não tem anúncio publicitário, se chama Mastodon. Alguém aqui frequenta o Mastodon? Ana Maria, Sérgio, 2 pessoas. Olha o efeito rede aí. Olha o efeito rede. Convido vocês a conhecer a plataforma, mas vocês não vão encontrar lá a maior parte dos nossos conhecidos. Bom, estamos diante de um novo imperialismo? Eu penso que sim. Um capitalismo financeiro entranhado nas plataformas digitais. O professor Marcos Dantas tem trazido alguns dados, algumas informações muito relevantes em relação a isso. Gestoras de ativos como Vanguard e BlackRock são as maiores investidoras institucionais de Big Techs como Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft. Então, eu penso que essas Big Techs são agentes de um tipo de imperialismo monopolista que guarda semelhanças com aquele descrito por Lenin. Como é que Lenin descreve o imperialismo na virada do século XIX por XX? Uma simbiose entre capital industrial e capital financeiro, na qual a constituição de monopólios é a lei geral. E nós estamos diante também do capital especulativo, né? Que permite que plataformas consigam operar com prejuízos por longos períodos até que se tornem monopólios em seus segmentos de atuação. O Uber passou 5 anos dando prejuízo. Só começou a dar lucro depois de 5 anos de prejuízo. Bom, agora a complexidade disso tudo aí é cada vez maior, porque esses conglomerados empresariais, eles passam por integrações verticais e integrações horizontais. E aí, nesse esquema de integração vertical e horizontal, as plataformas que não geram lucro acabam sendo sustentadas por subsídios cruzados, que só podem ser praticados pelos grandes monopólios digitais. Por fim, trago aqui outra complexidade crescente, que é o fato dessas plataformas cada vez assumir mais um hibridismo, né? São plataformas híbridas. Exemplos. Plataformas de comércio de mercadorias oferecem crédito para seus usuários. Um esquema bastante antigo, né? Vendedor articulado com finanças, com juros. Fabricantes de equipamentos, a exemplo da Dell, assumem a venda direta de seus produtos para seus consumidores finais. A Apple não só desenvolve hardware e software, mas também atua em vendas, incluindo comércio de conteúdo audiovisual por meio de lojas físicas e virtuais. A Amazon provê serviços de nuvem para empresas, Amazon Web Service, além de pacotes de serviço para usuários que combinam oferta de conteúdos audiovisuais, Amazon Video, e descontos em compras eletrônicas, como a Amazon Prime. A Microsoft comercializa sistemas operacionais, programas para escritório, como Office, serviços de nuvem, como Azure e consoles de jogos.
Plataformas de publicidade como Google e Facebook estabelecem controversas inter-relações com as plataformas de conteúdo jornalístico. Plataformas de conteúdo que cobram mensalidade de seus usuários passam a ofertar publicidade, como nos planos mais baratos da Netflix. E plataformas que oferem receitas de publicidade passam a cobrar assinaturas, como o caso do Instagram nos Estados Unidos. Ou seja, numa breve síntese, esses grandes conglomerados monopolistas estão cada vez mais complexos, integrados vertical e horizontalmente, os monopólios se expandem e se torna cada vez mais difícil enfrentá-los. Mas é um enfrentamento necessário. Eu fico por aqui, espero que a gente possa falar mais depois do debate. Muito obrigado, Rodrigo, pela ótima e detalhada exposição. Então, na sequência, vou chamar aqui, vou fazer ao contrário agora, vou deixar o nome para o final. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor associado da Universidade Federal do ABC e membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil e presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. É defensor e divulgador do software livre e da inclusão digital no Brasil e foi um dos implementadores dos telecentros na América Latina. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, com vocês, Sérgio Amadeu da Silveira. Ela vai pôr para mim ali. Obrigado. 15 minutos também. Tá, eu vou ser. Obrigado. É bom. Senão eu vou falar mais nada. Legal, obrigado. Bom, tá. Bom, primeiro agradeço o convite para participar dessa mesa. Também cumprimento a Helena, o Rodrigo, pela grande exposição aqui. E agradeço, assim, especialmente o Marco Schneider, que me convidou. Obrigado. Também porque a gente tem tido muita proximidade em vários temas aí. E, então, eu confesso a vocês que eu estudei isso já há algum tempo. Atualmente, eu estudo implicações tecnopolíticas de inteligência artificial. Mas eu trabalhava com o conceito de modulação. Eu vou correr aqui, vou tentar dialogar com a exposição bem detalhada e brilhante do Rodrigo. Então, eu quero começar fazendo uma diferenciação que ajuda a gente a aprimorar os nossos conceitos, por isso que eu gostei muito da exposição do Rodrigo. Para mim, plataformas, elas também não podem ser qualquer coisa, eu concordo plenamente, senão não explica nada. Plataformas são estruturas digitais de mediação da oferta e da procura de determinados bens e serviços. É assim que eu conceituo, mas isso, obviamente, é um tipo de conceituação. Então, o que ela faz? O que a plataforma faz? Ela cria uma interface computacional, em geral acessível por celulares não só, e ela intermedia, na verdade, ela media a relação de um determinado segmento ou atividade. É isso a minha conceituação. Então, portanto, essas plataformas, definidas desse modo, elas são, na verdade, dispositivos de coleta de dados. O Uber não precisaria ter um carro sequer. Não precisaria. O que o Uber faz? Ele tem os dados da oferta de quem quer ofertar carros para ganhar uma grana e da demanda, de quem precisa se locomover e precisa de um carro. E ele entra fazendo o quê? Ele entra mediando essa relação. Por que eu não uso o termo intermediando? Porque ele interfere nessa relação. Toda a plataforma interfere, seja na oferta, na demanda e nas atividades de suporte que vão ocorrendo. É assim que eu defino. Então, nas plataformas de comunicação, concordando com o Rodrigo, que é um tipo específico de plataforma, onde tem você e que você quer encontrar uma série de outras coisas, você oferta conteúdos e as outras pessoas demandam conteúdos. E o tempo todo você está nessas plataformas de comunicação. Exemplo, Facebook, Instagram,
X, né? Então, ali, qual é a operação principal dessa plataforma? É a modulação da atenção, né? Então, essa operação fundamental de modulação, ela está dentro de uma longa tradição da economia da atenção. A economia da atenção não é necessariamente a venda de atenção, mas é o controle da atenção. Essas plataformas, por exemplo, essas redes sociais online, elas possuem dados do nosso comportamento que são tratados, analisados por modelos de aprendizado profundo, deep learning, em geral, redes neurais artificiais, com o objetivo de identificar o nosso perfil de consumo, os nossos interesses, gostos, e para realizar o quê? Predição. Para realizar predição. Então, tem pessoas que chamam de bolhas, eu prefiro chamar de amostras, porque o tempo todo, se alguém comprou o meu perfil, eu sou alocado numa amostra. E aí, sem dúvida, é a publicidade que vai remunerar essa plataforma. Mas ele não conseguiria ter o sucesso como tem o Google, é o maior destino de verbas publicitárias do planeta. Quem já imaginou isso? É o maior destino de verbas publicitárias do planeta. Por quê? Porque ele tem a maior base de dados de usuários junto com o Grupo Meta, que é o seu rival, né? Então, o que está acontecendo, eu vou mostrar, eu tentei encontrar hoje uma patente. Como é que eu chegava nas operações de modulação? Se os algoritmos são fechados, se a gente não sabe o que tem. A gente estuda patentes, no escritório de patentes americanos. Eu vou mostrar rapidamente. Olha o nome dessa patente. Um aparato e método para determinar o estado mental do usuário. Mas essa patente tem mais de 5.000 patentes similares. Mas essa patente não é a que eu queria, porque essa não é o que eu encontrei, mas vai dar para mostrar qual é o milagre, qual é a operação que eles fazem. Eu vou ler o resumo da patente que eu traduzi, peço desculpas, eu traduzi assim por mecanismo automático e dei um tapa depois. Mas patente tem uma linguagem muito ruim, tá? Não sou eu que sou ruim, não. Olha só. Um aparelho para determinar o estado mental de um usuário em um terminal é fornecido. O aparelho inclui um coletor de dados configurado para coletar dados do sensor, um processador de dados configurado para extrair dados de recursos do sensor, e um determinado estado mental configurado para fornecer dados do recurso a um modelo de inferência para determinar o estado mental do usuário. Modelo de inferência foi criado com aprendizado de máquina. Eles pegaram várias pessoas em situações de estado mental X ou Y e treinaram o modelo. Tá? Agora, olha só. Continuando. O estado mental pode incluir uma ou mais de uma emoção, sentimento ou estresse, cada um dos quais pode ser classificado em vários níveis inferiores. Por exemplo, emoção pode ser classificado em felicidade, prazer, tristeza, medo. Sentimento pode ser classificado em bom, normal, deprimente. E o estresse pode ser classificado em alto, médio e baixo. Quando a velocidade... Agora, presta atenção no milagre. Você está com o teu celular e eles têm um modelo rodando lá. Rodando lá. Aí eles vão saber o seguinte, olha só. Quando a velocidade de digitação usando o teclado é de 23 caracteres por minuto, a frequência do uso da tecla de retrocesso é 3 vezes ao escrever uma mensagem, a frequência de uso de um sinal especial é 5 vezes, o número de tremores do dispositivo, que ele tem sensor, é 10, e uma iluminância média de 150 lux, que é uma medida de iluminação, e um valor numérico de localização específica, por exemplo, estrada, é 3. Um estado de emoção classificado aplicando os dados do recurso ao modelo de inferência é susto, com nível de confiança 74%. Então, essas plataformas, elas criam vários dispositivos para pegar e capturar várias informações dos seus usuários. É nesse sentido, essas métricas e as modulações, elas são operadas por algoritmos e modelos de IA treinados para conduzir a nossa atenção. Por quê? Porque é assim que eles fazem, é assim que eles conseguem ter, ou dizem que têm, eu vou melhorar minha frase, porque eu não sei se funciona. Eu estou falando milagre, eu não sei se funciona. Eles constroem, tem uma palavra que fala realidade aumentada, né? Mas não é não, eles constroem uma realidade reduzida.
e para que eles tentam modular. Por que eu uso o termo modular? Porque não é manipular. Manipular está muito comprometido com as teorias funcionalistas de comunicação, que basta você controlar o canal que você conduz as pessoas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eles tentam fazer isso, mas se consegue ou não, depende dos recursos que cada um de nós tem diante do que eles tentam fazer. Não é porque eles bombardeiam, eu tenho um podcast de tecnopolítica, quando eu entrava, propaganda do Bolsonaro, porque eles estavam pagando lá na eleição. Não é porque ele me bombardeou com determinada propaganda que eu vou aceitar aquela propaganda. Então, não é assim. Eles tentam modular. E as redes programáticas, hoje, é o maior destino de verbas publicitárias das plataformas de comunicação, em especial duas, o Grupo Meta e o Grupo Alphabet. A maior é do Grupo Alphabet. O Grupo Alphabet é do Google. E o que faz uma rede programática? Se você mandou um e-mail usando o Gmail, podem fazer esse teste, num lugar improvável que vocês não irão. Fala assim, estou indo para Nova Delhi. Manda um e-mail para você ver o que vai acontecer. A partir de um tempo, a natureza vai conspirar a favor de Nova Delhi. Você vai começar a ver propagandas navegando na internet, você vai ver na sua parte direita superior do seu Gmail, você vai ver hotéis em Nova Delhi, vocês vão ver. Por quê? Porque faz parte da leitura robotizada, cada vez mais aperfeiçoada por os grandes modelos de linguagem. Então, o que essas plataformas fazem? Eu não vou perder tempo aqui, elas trabalham com uma lógica de condicionamento do Skinner. Então, recompensa intermitente, gatilho emocional, design de interface, gamificação, notificação persistente, a exploração do medo de você ficar de fora daquilo que é legal. Opa, a coisa aqui... Assim. Obrigado. E elas têm vários tipos de plataforma e elas estão saindo da comunicação em outras áreas. Na área de agricultura, elas estão fazendo isso que eu defini. Você não precisa concordar com a minha definição. Mas elas estão intermediando ou mediando a relação entre oferta e procura na agricultura. E elas estão fazendo isso na saúde. Elas estão fazendo isso na saúde, estão fazendo isso em todo lugar. Nem toda empresa de saúde é plataforma. Vocês entenderam, no meu ponto de vista. Mas eu vou pegar algumas plataformas que devem estar no meio desses 71 mil aplicativos de saúde e fitness. E que alguns estimam que, se eu somar todos, são 400 mil aplicativos. Alguns são de plataforma, coletando dados das pessoas. E aí, o que acontece? A Kate Crawford tem um livro que vai ser traduzido, se chama Atlas of AI. Ela diz o seguinte, o problema não é só você falar, os dados podem ser entregues, tudo bem, depois eles destroem. Não é esse o problema. Eles destroem depois de construir um modelo. O que é um modelo de IA? É um modelo que extraiu padrões dos dados. E aí ele sabe, a partir do modelo criado, acompanhar você e todos que estão em conformidade com aquele modelo. Então, na verdade, a gente... É uma discussão na área de saúde. Eu sou contra entregar dados da saúde do Estado para treinar modelos das Big Techs. Eu sou contra. E o atual governo não tem esse acordo. Não tem esse acordo. Eles acham que não tem problema. Eu acho que tem um grande problema, porque você privilegia a privatização. A privatização da saúde na Inglaterra é feita pelo digital. Não é vendendo posto de saúde, não é vendendo hospital. É pela digital. Coleta de dados, tira a dinâmica dos aparatos, das instituições e passa por uma empresa, startup, que é comprada por uma Big Tech. Então, nem tudo isso é plataforma. Existe um ecossistema de plataformas e aplicativos em torno dos oligopólios digitais, que estão fazendo o quê? Qual que é o insumo de tudo isso? É aqui que é a minha tese, são os dados. Né? A economia digital ela não criou tudo isso, mas, a partir dela, se criou uma economia dataficada. Não é o digital que está gerando os impactos ambientais que foram aqui relatados, não é. É a dataficação, porque eu tenho que armazenar esses dados. E, na verdade, você tem toda uma lógica monopolista, concordando com você. Peter Thiel, fundador do PayPal, um dos maiores financiadores da extrema-direita americana e no mundo, sócio de Elon Musk, o que ele fala? Competição é para perdedores.
o negócio mesmo é o monopólio. Então, eles estão aí, e aí eu vou só mostrar uma coisa. A gente tem um cenário que eu chamo de alienação técnica que reforça o neoliberalismo. Sabe por quê? Os gestores públicos, dirigentes políticos, inclusive de esquerda, eles discutem tudo. Eles discutem moda, futebol, filosofia, sociologia e tecnologia, eles compram a melhor no mercado. Então, isso se chama alienação. E tem uma frase bonita que os gestores usam: tecnologia é meio, não é fim. Eu quero me colocar contrária a essa frase. Tecnologia não é só meio. Ela pode ser meio, certamente ela é meio, mas ela também é um fim, principalmente para o Estado. E ela também é um fim para quem produz tecnologia. Ela é um fim para as big techs. Ela também deveria ser um fim para usar o poder de compra do Estado para fazer frente a esse tipo de controle. Essa imagem, eu termino, essa imagem é uma imagem, parece um mundo industrial, Liverpool, fumaça, não é fumaça. Sabe o que é isso? Isso é uma foto de divulgação do Google. Isso aí é vapor de água do data center da cidade de The Dolls. Hã? Fumaça de água. Aí o que acontece? 355 mil galões de água por ano, onde? Só naquele data center. E, na verdade, o que ele faz? Olha a tubulação, que maravilha. Ou seja, você já tem o impacto ambiental dessa coleta de dados, é tão poderoso que se estima, meu tempo acabou, entre 2,5% e 3,7% das emissões globais de gases do efeito estufa. Ou seja, o modelo de IA, chamado conexionista, baseado na coleta permanente de dados, ele é insustentável do ponto de vista ambiental. Eu termino aqui, mas tudo bem. Não perca a continuidade. Não esqueça de dar like. É sempre um sofrimento, né, quando a gente tem que interromper as apresentações. Eu espero que a gente possa desenvolver um pouco mais na hora do debate. Eu só não posso perder o comentário de fazer, porque, inclusive, a minha orientanda está aqui. Entrou um estagiário novo na empresa dela, no Inmetro, chamado Israel, e as pessoas todas ficaram falando: "Oi, Israel, bem-vindo, Israel", e começaram a receber mensagens com promoções para voos a Israel. Enfim, vamos então para a última palestrante dessa mesa sobre modelos de negócio das plataformas. Ela é doutora em Comunicação Social pela Universidade de Brasília e mestra em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Professora do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC. É editora da revista Eptic e coordenadora do TELAS, Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologia e Economia da Comunicação. Com vocês, Helena Martins. Acho ótimo, que enquanto ela me ajuda, ganhar um minutinho aqui, né? Bom dia, todas, todos. Um prazer estar com vocês. Esse evento sensacional. Desde ontem a gente tem aprendido muito, né? E trocado muito. Eu queria agradecer muitíssimo a possibilidade de estar aqui, de estar podendo dialogar também com vocês sobre esse tema. Em nome dos meus queridos amigos Arthur e Marco, a quem eu sempre peço revisão para os textos da Eptic, FI e afins. Então, obrigada. Eu queria acrescentar, eu estou falando desde esse projeto que eu estou desenvolvendo agora, estou fazendo pós-doutorado em Economia na Universidade Federal de Sergipe, junto com o professor César Bolanho, que alguns aqui conhecem, num projeto financiado pela FAPESP, a quem agradeço, que se chama A Governança Econômica das Plataformas Digitais. E a gente tem feito um estudo comparado sobre a relação, né, dos mercados digitais em vários países e também tentando desenvolver uma leitura. Então, é um pouco a partir desse projeto que eu vou dialogar com vocês. Aqui a gente já falou do óbvio, né? A gente já viu os níveis de concentração que são absurdos em relação às plataformas. Eu trouxe os dois sistemas que eu acho que são os dois mercados específicos que são muito sintomáticos dessa situação, né? Tanto o de busca, que é esse onde o Google domina mais de 90%, como também o do sistema operacional.
onde há uma concorrência praticamente entre dois agentes em âmbito mundial. E eu trago esses dois exemplos para, primeiro, apresentar também, como os meus colegas, uma definição de plataformização e de plataformas digitais que é complementar, eu diria, mas que se vale também das reflexões que eles trouxeram, para tentar dar conta da gente compreender o que significa esse grau de concentração e de propriedade. Em primeiro lugar, talvez seja na aparência do fenômeno, a gente tem estruturas que fazem essa interconexão, que fazem essa mediação, que colocam em contato os vários lados, né? São as definições mais recorrentes do processo de plataformização ou mesmo de plataformas digitais como agentes. Mas eu prefiro também dar um passo atrás e entender a plataformização como um processo que responde concretamente a uma dinâmica de mudança do próprio capitalismo. Eu acho muito curioso como, às vezes, no campo da comunicação, há saltos de temas, né? Há 10 anos, a gente falava em convergência. Convergência audiovisual, telecomunicações, informática, convergência midiática, e agora é plataformização. Qual é a relação entre esses processos? Qual é a relação desses processos com a definição que o Rodrigo trouxe de imperialismo do Lenin, quando ele colocava lá a relação entre indústria e finanças, né? Na verdade, o que a gente tem desde o início do século XX é uma consolidação da forma monopolista do capitalismo, que se expressou em um determinado momento na conformação da indústria cultural, mas que tinha realidades ainda muito próprias. A gente está falando de indústria cultural que tinha base nacional, local, é a Globo, no caso aqui do Brasil, por exemplo, né? Mas que vai, ao longo de todo o século XX, passando por um processo de cada vez maior concentração, que responde não só a uma dinâmica setorial, mas a uma dinâmica do próprio sistema capitalista, de uma intensificação da concorrência do capitalismo, etc., e que, depois do marco da reestruturação produtiva dos anos 70, vai levar a uma ampla reconfiguração dos sistemas de comunicação, e não só dos sistemas de comunicação, mas do conjunto da vida, né? E é nesse processo de reconfiguração do conjunto da vida que a gente tem uma funcionalidade, para mim, que é a lógica da plataformização, como um processo que permite, aí é o que está a definição, uma nova etapa de concentração da produção social. Nós não conseguimos falar hoje de plataformas de um setor só, porque ela possibilita, né, ela acaba subsumindo uma série de outros setores. Mas como é que a gente vai falar, por exemplo, da transformação das finanças com as fintechs sem as plataformas? Como é que a gente vai falar da mundialização do capital sem as plataformas? Então, o processo de plataformização é algo muito mais profundo. É, de fato, a viabilização dessa concentração da produção social em torno de pouquíssimos agentes, como o caso, por exemplo, né, do Google, que a gente viu no slide anterior. Eu acho muito importante ter em vista isso, porque se trata, por fim, no âmbito da cultura especificamente, né, de uma constituição de um novo sistema global de cultura. Cultura no sentido amplo, né? Não diferenciando aqui economia e cultura, né? Porque, enfim, a gente tenta desenvolver um pensamento dialético. E é nessa constituição de de uma nova forma, uma nova estrutura de mediação social adequada a um sistema global de cultura também vinculado a essa etapa do capitalismo que a gente entende, por exemplo, o fato de que hoje os sistemas de comunicação são não mais baseados em grupos locais, mas essencialmente em pouquíssimos grupos transnacionais que, com isso, conseguem fazer toda uma modulação ou uma manipulação, né, econômica, política, ideológica, etc. Então, é nesse drive que a gente está, e isso fala da importância das plataformas digitais, que, também concordando com os meus colegas, são diferentes, possuem, né, características diferentes. Aqui, para ficar nas duas mais básicas, a gente vê que, por exemplo, a Alphabet, né, o Google, ela tem uma série de outros investimentos em outros setores, e ela consegue combinar mais as suas estratégias, inclusive não vou falar de produção de valor, mas de financiamento, né? Ela tem uma série de outros lugares. Aliás, eu acho a Alphabet muito interessante, porque ela tem uma área que chama X, que é para desenvolver qualquer coisa, né? Então, é disso que se trata. Ela está o tempo todo tentando inovar também nos seus produtos, nos seus serviços, mas tem, como a gente bem sabe, já foi mencionado, um papel muito forte aqui na parte de busca, que é mais de 57%, né, que está associado à questão da publicidade. Não vou poder entrar no debate sobre dados e publicidade, mas é essencialmente o que a gente tem, né, um modelo muito assentado na coleta de dados para a produção de informação, para a produção de audiência, e isso envolve uma cadeia super complexa. No caso da Meta, né, do Facebook, aí a gente já tem uma demanda bem mais assentada nesse modelo publicitário. Então, de fato, o que eu queria mostrar aqui é que há particularidades, sem dúvida alguma, nessas firmas. Mas também é preciso ver como é que a gente investiga
esse cenário e chegam na definição de modelos de negócio que não se prende à teoria da firma. Para quem leu a Shoshana Zuboff, né, o que explica o fato dela passar 700 páginas falando do Google é porque ela parte de uma leitura essencialmente liberal que é baseada na teoria da firma. Então, para ela, não tem estrutura. É a firma que molda a estrutura. Na perspectiva que a gente tenta desenvolver a partir da economia da comunicação, é outra visão, né? A ideia aqui é você associar os processos, nem cair num estruturalismo rígido, né, mas também não desconsiderar os processos históricos. Então, no projeto, a gente está tentando desenvolver uma análise das plataformas digitais e da dinâmica dos mercados onde as plataformas operam, combinando, né, o que o César Bolan já fez desde o livro dele, Mercado Brasileiro, História de Televisão, uma análise da trajetória dos mercados, né, da trajetória tecnológica dos mercados, quer dizer, considerar a dimensão tecnológica como fundante, né, dessas mudanças também, da estrutura e da estratégia dos agentes. É uma combinação que precisa ser feita para que a gente não, né, perca de vista essa dinâmica e consiga encontrar, inclusive, quais são os elementos comuns que organizam esses mercados. Porque, como a gente já viu aqui, são diferentes, mas são baseados em dados. São diferentes, mas eles atuam em várias áreas, né? Então, é um pouco isso que a gente vai tentar fazer nessa segunda parte. Eu vou focar aqui na questão da estrutura, porque não vai dar tempo de falar, né, das outras análises. E, no caso da estrutura, na economia, ela é observada a partir da constituição de barreiras à entrada, né? Quais são as barreiras que organizam aquele mercado e que impedem a presença, ou dificultam a presença de outros competidores, né? Algumas barreiras. Economias de escala e de escopo, propriedade de grande volume de dados, aproveitamento de efeitos de rede, controle do desenvolvimento científico e tecnológico, barreiras políticas e institucionais e barreiras estético-produtivas, que remetem mais à dinâmica da cultura, né? Para quem é familiarizado, né, Marcos, com a EPC, sabe que isso aqui é uma atualização do Valério Britos, né, que também desenvolveu isso para analisar outros mercados. Vou falar para vocês, portanto, dessas 6 barreiras, né? A primeira, que estrutura esse mercado, é o fato deles operarem, né, com economias de escala e economias de escopo. Nas economias de escala, o aumento do volume da produção de um bem reduz o seu custo unitário. Então, ele vai lá produzir, né, apenas um bem, um montão, porque isso facilita. A gente pode associar isso um pouco à lógica do Fordismo, né? Ao passo que, na economia de escopo, a gente tem uma estratégia que é de buscar vantagens com a produção simultânea e diversificada de bens. Isso não é novo, mas talvez o que tenha sido, né, um direcionador das economias dos mercados digitais é a combinação dessas economias de escala e de escopo, né, facilitado, obviamente, pela operação transnacional dessas empresas. Então, elas fazem as duas coisas. Elas têm um grande produto e elas têm uma abrangência desse grande produto. E, quando elas conseguem fazer isso, o que elas acabam desenvolvendo é uma enorme capacidade de internalizar relações. E, aí, sim, elas constroem uma série de dependências, como o Rodrigo também já mencionou. O outro mecanismo fundamental é o volume de dados. Os dados aqui servem como insumos para diferentes tipos de negócios, como subprodutos de produtos principais e dados também como produtos controlados e comercializados por empresas, né? Então, os dados, eles operam, eles são utilizados de formas diferentes, mas, em geral, eles são utilizados para gerar vantagens competitivas em relação às empresas, na minha opinião, mais até do que produção de novo valor. O terceiro elemento é o aproveitamento dos efeitos de rede. Em geral, a leitura mais recorrente é a ideia de que a gente quer estar, como consumidor, num ambiente onde tem muita gente. Mas, veja, né, no caso da rede social, não quero estar lá numa rede social que não tem ninguém. Eu não queria voltar para o X, mas está lá uma rede de relações que eu tenho no X. Só que isso é uma visão sobre o consumidor e tem que olhar também sobre a visão sobre as empresas. No caso das empresas, nos mercados digitais, a concorrência que não se dá a partir do preço, se dá a partir de uma forma qualitativa, né, por diferenciação dos produtos e por uma heterogeneização dos produtos. Então, essa capacidade que ela tem de aproveitar esses efeitos de rede faz com que as empresas tenham possibilidade de explorar vários segmentos e de, inclusive, compensar perdas que elas têm em alguns segmentos, o que é muito importante num mercado que é absolutamente volátil. Você pode fazer um grande investimento e dar errado, né? No caso da tecnologia. Então, essa exploração de efeitos de rede permite essa dinâmica, né? E
a combinação dessas estruturas, né, faz com que esses mercados sejam muito concentrados, né, tendencialmente muito concentrados, e que, portanto, abordagens como do tipo mercados contestáveis, que é a abordagem que, inclusive, guia a política da União Europeia, né, o Digital Market Act, embora seja interessante, sejam muito incapazes de gerar mudanças efetivas nesses mercados. Para ir caminhando para o fim, eu tenho mais 4 minutos pelo meu cronograma, uma quarta barreira fundamental é o que a gente tem chamado de controle do desenvolvimento científico-tecnológico. Essas empresas elas fazem isso por vários caminhos. O primeiro caminho são o que tem sido chamado de aquisições matadoras. O que é isso? Essas empresas, o tempo todo, elas estão comprando startups, elas estão comprando, aquelas empresas que começam a desenvolver algo, e, com isso, elas terceirizam os riscos. Está lá o Sérgio desenvolvendo alguma coisa, e, quando ele começa a ficar legal, ela vai lá, compra, pá, e internaliza. Um dado que eu trouxe aqui para vocês, apenas entre 2015 e 2017, essas principais empresas, o GAFAM, adquiriram 175 empresas. A maior delas, companhias novas de até 4 anos. A maior parte, inclusive, dessas aquisições se deu apenas em um semestre entre 2019 e 2020. Na verdade, isso também mostra para a gente que esses mercados eles são tudo menos propícios à inovação. Porque, na verdade, eles estão controlando, sufocando e se apropriando na inovação. A outra lógica é do controle do trabalho, seja por meio da permanência de trabalhadores, engenheiros, desenvolvedores, etc., pela fixação de patentes, por uma série de regras que são bem descritas no trabalho da Zuboff, onde os trabalhadores não podem compartilhar as informações sobre o que eles estão desenvolvendo, e tem toda uma lógica de alienação que faz com que esse trabalho seja muito controlado dentro dessas empresas, investimentos fortíssimos em pesquisa e inovação, e a fixação de patentes para evitar que esse conhecimento, que poderia ser um conhecimento público, gratuito, acessível, potencialmente desenvolvedor, seja um conhecimento sempre mais controlado. E aí é interessante, talvez, só verificar que, nesse processo de transformação digital, sobretudo com o caso da inteligência artificial, a gente já tem uma composição das principais empresas que é um pouco diferente no caso das plataformas. Então, vale aqui, por exemplo, nas patentes, a gente já tem bem mais empresas chinesas, colocando aqui algumas poucas empresas europeias, mas vale acompanhar para ver se elas vão conseguir manter esse controle do desenvolvimento científico-tecnológico. Os 2 últimos pontos, que eu consigo mesmo em 2 minutinhos, a barreira política e institucional, e aí isso, óbvio, fala da influência, do lobby, etc., mas talvez fosse interessante a gente pensar como a perspectiva neoliberal de regulação que retirou o Estado, ou reposicionou, melhor dizendo, o Estado em relação à internet, que afirmou o lugar da governança multissetorial como o espaço de definição das regras, na verdade, viabilizou o crescimento dessas empresas em âmbito transnacional e o imenso controle, o imenso poder deles, que eles continuam alimentando também pelo lobby, como é o caso do que a gente está acompanhando agora, em relação ao projeto 2338. Essa foto é uma foto de um passeio pelos Estados Unidos que os senadores fizeram, pagos pelas empresas que têm interesse nesse projeto. E a última barreira é estético-produtiva. O Sérgio já falou muito bem disso. Mas, no fim das contas, essas empresas conseguiram construir um modelo de negócios que envolve a população. A ideia da interatividade ela é essa inclusão, o que aumenta em muito as contradições, inclusive para fazer a crítica. A gente faz a crítica ao Instagram, mas está lá no Instagram fazendo movimento social, colocando nossas pautas, etc. Então, é uma lógica que ela domina. E ela domina pela usabilidade, ela domina pela sua capacidade de manipulação. Então, sim, é difícil sair desses espaços também pelos aspectos culturais que eles envolvem e que foram muito bem estimulados pela ideia do que o Morozov, por exemplo, chama de ideologia do Vale do Silício. Em essência, e termino com isso, o que eu quero colocar é que esses mercados, da forma como eles estão estruturados, eles são muito difíceis de serem desconcentrados. Uma política de desconcentração desses mercados tem que afetar essas barreiras, tem que promover modificações nessas barreiras para que a gente possa, pelo menos, começar a fragilizar esses mercados e abrir espaços não só para outros concorrentes, mas para outras lógicas também, como plataformas públicas, e que não se baseiem em coleta e comercialização de dados, etc. É um desafio enorme, de fato, mas é um desafio geracional fundamental. Obrigada. Bom, gostaria de, então, montar aqui a nossa mesa para o nosso debate pré-almoço, chamar de volta aqui o Sérgio
e o Rodrigo, parabenizar Sérgio, Rodrigo e Helena pelas brilhantes apresentações. Não à toa, gente, né? Eu chamei os três para participarem do comitê científico do meu livro, né? Porque são pessoas muito bem abalizadas, leram capítulos, deram sugestões, impediram que eu falasse muitas besteiras no livro. Vamos, então, fazer uma rodada. Só rapidamente um comentário, né? Nós que somos da ciência da informação, somos muito acostumados, eu falei ontem, né, quando eu falava sobre o livro, sobre esse conceito de regime de informação, que fala um pouco sobre esse modo de produção informacional dominante, né? E a gente vê aqui como que é importante não só a gente ter essa visão mais abstrata do todo, quer dizer, a gente saber que a gente vive uma economia dataficada, como disse o Sérgio, né, que é uma economia que depende dos dados, né? Qualquer aplicativo de qualquer plataforma que a gente utilize precisa de dados para funcionar. Sem liberar o seu GPS, você não consegue pegar um Uber, não consegue pedir uma comida, sem dar os seus dados e fazer um cadastro e clicar naquele I agree, concordar com todos os termos e condições das plataformas, a gente não consegue acessar esses serviços, né? Então, é uma economia baseada em dados, mas que também tem muitas particularidades, idiosincrasias, né, e detalhes de cada modelo de negócios. E eu acho que aqui a gente teve 3 apresentações complementares que procuraram explorar um pouco mais desses diferentes modelos de negócios, já que a internet se transformou num shopping center, né, e num shopping center que se parece muitas vezes também com esses mercados de rua, onde a gente tem todos aqueles camelôs, vendedores de frutas e de todas as mercadorias chamando a nossa atenção, gritando no nosso ouvido e querendo que a gente pare na sua barraquinha, né? Então, hoje a gente tem essa internet cheia de barraquinhas, só que são barraquinhas com valor de mercado na casa do $1 trilhão. Então, gostaria de fazer uma rodada. Vou fazer uma primeira, né, para juntar as perguntas. Se tivermos tempo, fazer uma segunda, senão ficamos só com ela. Temos o Dantas aqui, tem um rapaz lá no fundo, tem mais uma moça ali e mais uma aqui. 4 perguntas, eu acho que está ótimo. Vamos lá. Eu vou fazer um diálogo, para tirar uma síntese, entre um aspecto da apresentação do Rodrigo e um aspecto da apresentação do Sérgio. O Rodrigo falou, deu um exemplo aí interessante, né? Você no restaurante, você está comendo o que quer que seja, muito gostoso, agradável, você paga lá com o seu dinheiro, né? Excelente. E o Sérgio trouxe até um exemplo aí de uma patente da Samsung, né? Que acaba sabendo se você está com raiva, se você está feliz, coisa e tal, com uma série de indicadores. É muito interessante isso, mas, para fazer o comentário que eu quero fazer, primeiro eu quero lembrar uns conceitos, né, marxiano que eu sou, né, de consumo produtivo e consumo improdutivo, que está em Marx, né, para esclarecer, né, o consumo de algodão para transformar em tecidos, num sistema fabril, né, é um consumo produtivo, né, da matéria-prima, é um consumo produtivo da máquina, é um consumo produtivo do corpo humano, da inteligência humana, né, porque está produzindo capital. Aquele processo de produzir o tecido é um processo de produzir capital, né? Então, é um tempo produtivo e é um trabalho produtivo. Agora, o consumo lá da calça ou do tecido, né, que vai ser depois transformado em calça, então, o consumo da calça lá pelo trabalhador é um consumo improdutivo, é um tempo improdutivo, né? E, de fato, quando eu estou num restaurante, comendo o que quer que seja, mas é muito gostoso, né, pago, coisa e tal, aquele tempo que eu estou ali é um tempo improdutivo. E é um consumo improdutivo do que eu estou consumindo ali. Agora, no momento em que o Samsung está ali em cima da minha mesa, né, e através dos dados aí que o Serginho colocou, né, está formando dados para a Samsung, e se eu estou aqui fotografando, estou aqui com a minha família, legal, e esses dados, aí estou tirando aquela foto, não preciso nem mandar para o Instagram, mas só tirei aquela foto e já gerei dados. Esse tempo se torna um tempo produtivo. Tá? Essa atividade, esse movimento, esse desgaste de corpo, é um trabalho produtivo. É um consumo produtivo. Entende? O capital, que é uma totalidade, não é a firma, né?
O capital, que é uma totalidade, é uma relação social, para produzir a sua autovalorização, encontrou meios de tornar produtivo todos os nossos tempos, de explorar todos os nossos tempos, de incorporar todos os nossos tempos através das redes e desses aparelhinhos que estão aqui, esse nosso tempo aqui, em tempo produtivo. E, por isso, esse tempo produtivo acaba sendo apropriado pelo capital financeiro, que é quem banca essas plataformas todas. Então, eu queria só fazer esse comentário para a mesa, né? Claro, não vou fazer uma palestra aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dantas. Dantas também está no conselho do meu livro, tá? Eu só chamo gente boa. Vamos lá para trás, para o rapaz lá. Oi, bom dia. Muito obrigado por todas as falas. É o Felipe, divulgador científico do programa de Oncobiologia aqui da UFRJ. Eu fiz doutorado aqui na ECO, na Escola de Comunicação, e todas as falas me inspiraram muito, até na conversa que eu estava tendo aqui com uma colega, sobre as condições de pesquisa desse pesquisador que é pesquisado por esse sujeito máquina, financeiro, oligopólio, que envolve não só o indivíduo pesquisador da ciência da comunicação, da informação, enfim, mas também nas suas necessidades cotidianas. Aqui eu vim de Uber, talvez alguém peça um iFood, mas também as necessidades dos agentes financeiros que nos bancam pesquisas e nossos países. Qual é a condição de pesquisar que vocês vislumbram aí para o futuro desse lugar que é altamente uma caverna de plataformas, né? Como que a gente desenvolve um olhar para estar aí dentro dessa caverna das várias plataformas, sair dela ou não do lugar de conforto de uma China que domina tudo, mas do lugar da dependência, né, dessas tecnologias. Perfeito. Tem mais duas. As pessoas que tinham levantado a mão, pode levantar a mão de novo? Quem tinha levantado a mão? Essas duas aqui, ó. Tem uma moça aqui e a outra ali já está com o microfone. Então, boa tarde. Bom dia ainda, né? Mais uma vez eu queria agradecer o acolhimento, né? Eu estou representando aqui a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, todos os temas muito pertinentes e muito ausentes de discussão na nossa área de formação de professores e pesquisa da educação científica, com a visão muito ingênua dos impactos da relação ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu gostaria de deixar marcado essa importância de trazer outros interlocutores para essa discussão, né? A minha pergunta é sobre essa plataformização e a interface da pesquisa e educação nas universidades. Se vocês têm alguma coisa, o IBICT tem promovido muitas discussões importantíssimas, principalmente nos repositórios e na caminhada para a ciência aberta. Então, eu queria trazer essa provocação e algumas pistas. Obrigada. Bom dia, meu nome é Ivana, eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Espírito Santo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Helena, se essa ausência de uma lei de meios, se ela dificulta, né, essa série de barreiras, se ela seria mais uma barreira dentro desse processo, e como que essa regulação poderia, por outro lado, apoiar a quebra do monopólio, né? Tanto na estrutura das plataformas, quanto na infraestrutura, né, que está apoiada lá nas grandes corporações. Vamos, então, quer ir de lá para cá, na ordem? Tem um microfone aqui, ó, Rodrigo. Bom, o Marcos Dantas traz a questão do consumo produtivo, do consumo improdutivo, que é uma discussão muito importante para o campo da economia política, né? E ele destaca que, quando o usuário está usando o smartphone, ele está produzindo dados, e isso, então, seria uma espécie de produção de valor a ser apropriado pelas empresas que manipulam esses dados. Bom, eu penso o seguinte, é preciso a gente perceber também algumas especificidades, algumas diferenças da forma social do trabalho. O trabalho, na sua forma social tipicamente capitalista, é esse trabalho que produz valor e mais valor e que é remunerado por isso.
O trabalhador ele é assalariado. Então, eu divirjo um pouco do professor Marcos Dantas nesse aspecto, porque eu penso o seguinte, aquele usuário, nós, que estamos nos nossos momentos de lazer, no Facebook, dando like, fazendo comentários, estamos, sim, produzindo dados. Isso vai ser um insumo para uma empresa que atua no ramo de publicidade dirigida. Mas a receita do Facebook, Helena mostrou ali os números em detalhes, advém de anúncio publicitário. E o sujeito que está ali dando clique, para ele comprar o aparelho e pagar o seu plano de telefonia móvel, ele precisa ter um emprego e um salário, uma fonte de renda. Então, é preciso distinguir, penso eu, esses dois momentos da atividade humana. A atividade que está subordinada a uma relação tipicamente capitalista, assalariada, e uma atividade que ocorre fora do ambiente de trabalho, a atividade de lazer. Eu penso que, nesse caso, então, é uma distinção necessária a ser feita. E eu dou um exemplo aqui, dialogando com o que trouxe o professor Sérgio Amadeu, o caso do Uber. Ele dizia que o Uber intermedia oferta e demanda. Sim, é verdade, motoristas e passageiros estão sendo intermediados pela plataforma. Mas, observem, nesse caso, o motorista é um trabalhador assalariado. Ele recebe por corrida, ainda que não esteja submetido à CLT. Então, a fonte de riqueza de uma plataforma como a Uber é o trabalho humano dos motoristas e dos programadores de software que fazem a gestão daquela plataforma. Ah, mas a demanda e oferta, os dados de demanda e oferta são necessários? São. Mas eu penso que a riqueza, nesse caso específico de plataforma, de transporte de pessoas, não vem dos dados. Vem da subordinação do trabalho assalariado humano dos motoristas e dos programadores. Felipe Silvana traz a questão das universidades, da plataformização das pesquisas. Esse é um dos grandes desafios hoje, né? Conduzir pesquisa em universidades públicas, e os desafios que existem aí não são muitos, né? Com a pandemia, acelerou-se um fenômeno que já vinha acontecendo, né? Hoje, as universidades públicas são refém das plataformas. Google Drive, Google Meet, Zoom. Nós não temos soberania nas universidades em relação às plataformas que a gente usa. E, no caso das pesquisas científicas, olha que contradição também. Recursos públicos, pesquisas públicas feitas em universidades públicas têm que ser publicadas numa indústria editorial que cobra valores altíssimos e que é sediada, sobretudo, nos países capitalistas centrais. Publicar um artigo na Science, na Nature, é $5.000 ou mais. Uma revista brasileira de acesso aberto não recebe isso em 5 anos de atividade. São voluntários. Pareceristas, editores, diagramadores, todos voluntários. Então, não é fácil enfrentar isso aí, mas nós estamos e continuaremos enfrentando. Bom, é o seguinte, existe, no modo de produção capitalista, não uma única forma de trabalho. Nunca existiu. Karl Marx já escreveu isso, se você fosse bastante ortodoxo. Você tem os camponeses trabalhando, os pequenos burgueses. Você tem a geração de valor na fábrica. E você tem um processo onde o Karl Marx dizia que é preciso acompanhar os avanços das forças produtivas. As forças produtivas do século XIX se alteraram bastante. As classes sociais se alteraram mais profundamente ainda. Então, fazendo um pequeno... meu grupo de pesquisa está soltando agora vai soltar uma coletânea que chama A IA e a luta de classes. Por quê? Porque é preciso ver quais são as transformações que estão ocorrendo. Mas a luta de classes não é essencialista para mim. Ela não está colocada. Isso é uma proposição política, porque ela pode não ocorrer.
porque as classes podem não se entrar em choque. Que classes eu estou falando? E aí eu queria dizer o seguinte, existe um extrato de classe novo no Brasil, que são... eu acredito que chegue, a gente está com dificuldade de estimar, aproximadamente 400 mil pessoas que trabalham diretamente criando conteúdos para o YouTube e outras mídias sociais. Esses caras são, inclusive, são um extrato, eles ganham dinheiro variado. Desse extrato está o Felipe Neto e um carinha que ganha R$3.000 por mês de influencer. Isso não existia antes das redes sociais. E isso se faz dentro das redes sociais. Qualificar o trabalho desse cara é bastante complexo, eu não vou tentar fazer aqui. Então, eu acho que essas afirmações, muito assim, por exemplo, eu concordo com uma coisa, Marcos. De fato, quando uma pessoa hoje está pegando coletando imagens, jogando lá no Instagram, numa festa ou nesse evento, ele está gerando riqueza para o Instagram. O trabalho dele pode nem ser trabalho, mas ele está gerando riqueza para o Instagram. Nesse sentido, e no caso do Uber, sem dúvida nenhuma, o que gera a riqueza? No final das contas, o cara dirige o carro. Mas aquilo não se dá em formas abstratas, são informações concretas. E aquele motorista só vai pegar o valor de R$10 se a plataforma assim o definir. Por isso que, inclusive, a gente combate a ideia de empreendedor, porque existem profissionais liberais no capitalismo do século XIX e do século XX. Mas a característica de um trabalhador profissional liberal, que, inclusive, ele não se coloca como um trabalhador, sabe qual é? Ele fixa o seu preço. As plataformas não permitem que esse trabalhador fixe o seu preço. Ela define tudo, absolutamente tudo. E ela extrai exatamente o valor do trabalho. Só que ela faz parte de uma economia de dados. Se eles quiserem, eles mandam os motoristas de Uber para a Zona Norte agora. E não remunera ninguém aqui. Ou aumenta o preço lá. Então, eles são empresas que fazem a sua gestão completamente a partir dos dados. Se a gente falar que isso sempre existiu, eu queria discordar numa boa, porque não sempre existiu. Isso é uma coisa muito recente a partir da digitalização. E o que é o problema, Felipe, do sujeito-máquina, né, que você estava falando? As necessidades, qual que é a condição de pesquisa que tem a ver também com o que a Silvane colocou. Eu queria muito rapidamente falar. Olha o que está acontecendo hoje. Desde 2014, até 2014, os principais modelos, os modelos que são chamados de significativos de aprendizado de máquina, eles eram desenvolvidos dentro das universidades. A partir de 2014, os modelos mais significativos, que contêm mais dificuldade, mais avanço, que são os modelos de ponta, não estão mais sendo desenvolvidos nas universidades. Estão sendo desenvolvidos dentro das Big Techs. Há, portanto, uma privatização da ciência. Por quê? Porque quem está levando essa ciência mais profundamente desde 2014, sabe quem são? Não chega a 10 corporações no mundo. Por quê? Porque a infraestrutura é impeditiva, eles jogaram a régua lá em cima, treinar um modelo como o GPT-4, nenhuma universidade brasileira tem máquina disponível. Não estou dizendo que não tem máquina suficiente, não tem máquina disponível. E, aliás, o que está acontecendo com as universidades? O sucateamento do setor de TI. Isso faz parte de um complô? Não faz, não sei. Mas eu vou dizer o seguinte, isso corrobora para jogar toda a base de dados do Brasil nas infraestruturas das Big Techs. Então, começa o seguinte, qual é o futuro da nossa pesquisa? Passa por garantia de infraestruturas soberanas para as universidades. Nós precisamos de infraestruturas soberanas. Não precisa ser uma para o UFRJ, uma para a Federal do ABC. Pode ser infraestruturas federadas, mas nós
temos que estancar essa extração absurda de dados da pesquisa brasileira, das universidades brasileiras, que estão indo todas para as Big Techs. É um absurdo o que está acontecendo, não deu tempo de eu mostrar as minhas telas, porque não tinha tempo. Então, eu quero dizer, a pesquisa tem que voltar a ser pública, principalmente. Eu não sou contra a pesquisa privada, não. Só que a pesquisa das universidades tem que ser uma pesquisa pública. Nós precisamos garantir isso, e, para garantir isso, é preciso de infraestruturas soberanas. Bom, e os gestores que estão lá, eles pensam assim? Não. Há uma disputa pelo termo soberania. E aí eu termino. Soberania nunca foi um conceito essencialista. O Kent Skinner nos mostra que soberania sempre foi uma palavra de disputa política desde Hobbes. Só que agora eu não estou disputando com colegas acadêmicos o termo. Eu estou disputando o termo soberania com os departamentos de marketing das Big Techs. Eles lançaram a nuvem soberana. Eles lançaram a nuvem soberana para matar o nosso movimento pela soberania digital. E eles dizem assim, já que eu vou ter que usar soberania, a Amazon continua controlando os dados, mesmo que sejam localizados no Brasil. Certo? Os dados, quando os bolsonaristas falavam que tinha roubo nas urnas, eu falava, mas quem pode roubar a eleição são vocês. Sabe por quê? Porque há uma nuvem privada dentro do TSE com uma máquina Exadata que só sabe operá-la a Oracle, e que já deu pau nos núcleos e atrasou a apuração na eleição municipal anterior a essa. E aí, sabe o que acontece? Você fala, mas por que você está falando de fraude? Eu não estou falando que teve fraude, não, na totalização. Eu só estou dizendo que o principal CEO da Oracle é um cara da extrema-direita norte-americana, apoiador do Trump. Então, se alguém pode fraudar por alusão de teoria conspiratória, é o cara da Oracle. Mas não aconteceu isso. Aconteceu o seguinte, deu um pau na Exadata, no núcleo da Exadata, e sabe o que aconteceu? Não tinha um funcionário da Oracle lá, porque não é assim que funciona. Você abre a geladeira, ela abre, deixa eu ver, vai lá na Santa Ifigênia, em São Paulo, e traz um núcleo do processador que quebrou. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos de soberania, infraestrutura soberana sob o nosso controle das nossas universidades. Desculpe ter falado demais, mas obrigado pelas perguntas, obrigado pelo diálogo. Essa discussão a gente tem é meio bizantina já, porque são posições que a gente já conhece, mas não tem como não entrar nela, né? Eu queria falar uma coisa primeiro, assim, o capitalismo é um sistema revolucionário. Isso significa que ele está se transformando o tempo todo. E eu acho que se teve um cara que buscou fazer a análise dessas transformações foi o Marx. Por isso, qualquer leitura parada no tempo, que se desconsidere e tal, eu acho que é antimarxista. O que não quer dizer que as suas bases tenham sido alteradas. Eu acho que tem vários debates que me interessam, por exemplo, desmedida do valor, que é algo que o Daniel Ben-Said, por exemplo, colocou desde o começo dos anos 2000. Enfim, tem um monte de debate ali. Agora, sobre os dados e sobre os tipos de consumo, muito rapidamente, duas imagens. A primeira, que o Marx também gosta, é a quando o Marx vai falar da cantora no capítulo 6, inédito. Se você está cantando em casa, você está cantando em casa, fruindo, sendo feliz. Você está cantando para virar uma mercadoria, você está trabalhando. As atividades são diferentes porque a relação social é diferente. Embora seja a mesma música, a relação social é diferente. Isso o Marx coloca, né, lá. Então, acho que essa é a primeira dimensão, observar qual é a relação social que a gente está estabelecendo, porque senão a gente vai quebrar uma série de questões de opressão, de exploração, de hierarquia do trabalho e tal. A outra imagem é mais ou menos assim. A árvore que está lá fora, ela está produzindo coisas. Essas coisas podem ser pegas pela natura e serem transformadas num produto da natura. Para mim, com os dados, é a mesma coisa. Dado é matéria bruta. Para ele virar alguma coisa, ele tem que ser manipulado. E é aí onde está o processo produtivo, é na manipulação do dado. Porque o dado que está aqui em cima desse papel do Rodrigo, ele existe, mas ele não é nada. Se alguém não pegar e transformar isso aqui em alguma coisa a partir do trabalho humano, um trabalho invisibilizado, etc. e tal. Então, para mim, eu iria um pouco por aí. Mas, para não me alongar, eu queria recomendar, até como merchandising, um texto que a revista Epitic publicou, do Kaan Kangal, há uns 2 anos, que detalha essas questões, acho de uma maneira muito feliz.
Sobre as condições de pesquisa que o Felipe coloca, vou me deter na pergunta dele e na da Ivana. Eu acho que tem dois movimentos aí que, para mim, são muito preocupantes. O primeiro é que o avanço da hegemonia ela é tão grande que, para a gente estranhar as questões, acho que é mais difícil hoje. Nós estamos muito enredados nesse sistema. A vitória ideológica ela se abate sobre nós também. Então, a vitória do consumismo, do individualismo. E acho que uma série de questões que estão postas para a academia brasileira aprofundam isso. O produtivismo é um deles. O que serve, gente? 500 artigos, assim, sabe? Eu sempre fico pensando naquele artigo do Schwartz, das ideias fora do lugar, sabe? Um artiguinho, quanto tempo esse artigo está rendendo, quanto tempo ele passou para fazer. Coisas que, hoje em dia, sabe? E essa falta de vinculação social, inclusive, do trabalho do pesquisador, é uma base de desinformação, etc. Então, acho que tem um problema aí, e me preocupa, inclusive, as mudanças que estão sendo feitas, por exemplo, em relação às avaliações dos programas de pós-graduação, que apontam para uma lógica de mais ainda meio memetização. Agora, cada um vai ficar lá vendendo seu artigo na rede social, porque vai passar a ser avaliado pelo clique no artigo, entendeu? Então, acho que tem uma agenda que a gente tem que discutir se a gente quiser ter uma ciência comprometida com o projeto de sociedade. E a outra é a opacidade dos dados. Nessa análise que eu tenho feito do mercado europeu, que é o meu estudo de caso propriamente, eu fiquei impressionada, achava que eu ia chegar na Europa e acessar os dados de concentração desses mercados. A Comissão Europeia não tem. A Comissão Europeia não tem. Eu entrevistei gente de lá e ele respondeu assim, se você achar, me manda. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, é uma lógica, né? E aí quem tem é um estatista, por exemplo, que você paga alguns $1.000 para poder acessar os dados. E para a Ivana, só para não deixar de falar da questão da lei de e-mails, etc., a reregulação, como chama o Mastrini, do neoliberalismo em relação à regulação das comunicações, viabilizou esse cenário de coisas, esse estado de coisas. Eu quero lembrar de uma lei brasileira, a Lei 12.485, de 2011, ela proíbe, por exemplo, que a radiodifusão e as telecomunicações façam o serviço de uma da outra. Isso, na prática, era uma proibição de propriedade cruzada. E o que são essas empresas, plataformas, se não assentadas em propriedade cruzada? Então, se a gente tivesse levado o que diz a nossa Constituição, o que está nessa lei, para o âmbito da internet, a propriedade cruzada seria uma questão, e ela não é. Então, para mim, assim, de fato, houve uma regulação que permitiu essa abordagem transnacional. A Constituição brasileira tinha todo um limite sobre investimento em capital estrangeiro nas comunicações. E isso, Marcos discutiu muito isso, isso foi retirado para poder permitir essas empresas. Então, a gente precisa de regulação para conter esse poder. Eu não acho que a regulação vai dar conta, porque eu acho que a gente tem que ter outros tipos de empresas, outros tipos de experiências baseadas em tecnologias que nos permitam não ter só a lógica privada hegemônica. Mas a regulação é fundamental para a gente conter. Agora, uma regulação que seja efetiva. O governo federal acabou de apresentar, pelo Ministério da Fazenda, uma proposta de regulação econômica das plataformas que eu achei muito, 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 muito boba, assim, muito incipiente. Para mim, para começar, quem é progressista deveria colocar na mesa a quebra dessas plataformas. Aliás, a Justiça dos Estados Unidos acabou de colocar essa proposta na mesa. Para mim, é o começo. Tem que quebrar essas plataformas, porque elas não podem operar em tudo. Obrigada, gente. Muito obrigado, Helena. Isso, uma salva de palmas para a mesa como um todo. Gente, muito obrigado. Já passa do 12h30, então não vai dar para a gente fazer uma outra rodada, mas eu sei que o almoço vai ser animado. Então, passo a palavra, então, para a Milena, para seguir conduzindo aqui com a nossa programação. Obrigada, professor. A gente agradece a mesa. Bom, nesse momento a gente vai para o intervalo, para o almoço, mas a organização também lembra que aqui na frente estão sendo vendidos livros. Então, durante toda a tarde, quem tiver interesse nas publicações, estão aí à venda. Nós retomamos, então, às 14 horas nesse mesmo auditório. Até lá.